Olá a todos, a todas, a todes. Eu sou Jason Queiroz e esse é o quinto episódio do Falácia nas Redes, Como Rebater. Então, galera, quinto episódio. Hoje a falácia é aquela que é mais usada em temas sensíveis da nossa sociedade. Aborto, união civil homoafetiva, descriminalização do uso e produção das substâncias que são consideradas ilícitas. E quando surge um desses três assuntos, a falácia da ladeira escorregadia brota aí no meio da parada, confunde, e aí tem um ou outro que domina um pouquinho mais a retórica, e aí torce, contorce, retorce, distorce e faz uma confusão desgraçada no meio do assunto. E você, né, que não conhece muito bem esse campo de argumentação, retórica, lógica, né, dialética e etc e tal, sabe que está errado, mas não consegue verbalizar, não consegue estruturar uma argumentação que consiga colocar aquela falácia no devido lugar dela, uma falácia. Mas o que é a falácia da ladeira escorregadia? Vamos supor, tá muito em voga a união civil homoafetiva. Vamos pegar, por exemplo, que seja isso, né? E aí alguém teve... já sei, vou fazer um exemplo mais palpitante agora. Mês passado, né, teve o Dia dos Pais. E teve um episódio que uma grande empresa de perfumaria e cosméticos brasileira, né, a Natura, chamou o Tammy Gretchen para participar da campanha e etc e tal. Pronto, bastou, e foi um tal de gente quebrando frasco de perfume, e foi um monte de gente falando um monte de coisa e tal. E quem gostou da iniciativa, né, de combate à transfobia e etc e tal, postou, e aí brotou um monte de falácias, né, da ladeira escorregadia. O que é a falácia da ladeira escorregadia? É quando você posta, por exemplo, que a campanha da Natura, né, apoiando, falando, poxa, legal, bacana a iniciativa, é muito bom que outras empresas também tomem essa mesma atitude, tenham esse mesmo posicionamento. E aí é muito comum de fazerem o seguinte: a ladeira escorregadia é o seguinte, é uma falácia, porque ela diz que se você permite A, vai fazer com que permita de A a Z. Por exemplo, é mais ou menos dizer que, além de chamar, né, o Tammy Gretchen de aberração, anomalia, nasceu homem, vai morrer homem, gente criacionista que acredita em bonequinho de barro ganhando vida, aí apela à biologia para vir com genes, né, com cromossomos XY e etc e tal. Porra, decide, né, meu irmão? Ou você é criacionista, acredita, Adão, Eva, etc, terra plana, cacete a quatro, ou você acredita na biologia, né, na evolução dos seres e etc e tal. Os dois juntos não dá, que fica, né, uma doideira só. E aí, você postou isso, foi lá, alguém disse assim, daqui a pouco vão estar liberando a pedofilia. Oi? Pedofilia? Por que pedofilia? O que tem a ver? Ou seja, o indivíduo comenta na sua postagem que o simples fato de uma empresa privada
chamar para protagonizar uma de suas campanhas publicitárias um homem transgênero, vai fazer com que haja a descriminalização da pedofilia, né? Toda vez que você toda vez que houver um comentário falando que o simples fato de uma coisa vai levar a uma outra completamente absurda, completamente descabida ao que está sendo tratado, é a ladeira escorregadia, né? Vamos ver aqui. Um exemplo, por exemplo, quando foi o STF deu uma pernada no Congresso, que é extremamente reacionário, e o STF, há uns 11, 12 anos atrás, autorizou que os cartórios realizassem uniões civis entre pessoas do mesmo gênero, né? E aí, pessoal, daqui a pouco vai ter gente casando pai com filha, filho com pai, mãe com filho. Tem alguma coisa a ver a união civil entre pessoas do mesmo gênero? Só porque é do mesmo gênero, não da mesma família. Percebe? Misturou gênero com família para tentar bloquear o que ele julga como errado, né, por causa da moral religiosa. Um outro exemplo aqui também por exemplo, assim, quando a gente vai falar a respeito do aborto, da descriminalização do aborto. Que vai fazer, que eu não acho justo, que não sei o que, método contraceptivo. Oi? Que tem de gente que fala que vão fazer do aborto método contraceptivo, mas não está no gibi. Contraceptivo é algo que impede a concepção, a gravidez. Se a menina precisa abortar, ela já está grávida. Então não dá para fazer do aborto método contraceptivo. Percebeu? Né? Aí nem é muito ladeira escorregadia, mas tá no clima. E aí essa ladeira escorregadia, ela é sempre muito utilizada nesses assuntos mais delicados da sociedade. Tem um vídeo que circula muito aí nas redes de um padre fazendo um sermão transfóbico, falando que qualquer dia a gente vai sair na rua e vai ter gente pulando, quicando. Ele até faz uma pantonima, né, do salto de um canguru. Aí ele diz assim: é porque hoje eu acordei e hoje eu sou um canguru, ou seja, ladeira escorregadia. Por quê? Onde é que está a falácia, né? Onde é que está o falseamento da lógica? Simples. Gênero não se confunde com espécie. Uma coisa é a pessoa se reconhecer de um gênero oposto ao qual nasceu. Outra coisa é a pessoa se se reconhecer uma espécie diferente da sua. Eu não sou humano, eu sou um canguru. E isso tudo são falácias. Elas vêm principalmente nesses assuntos mais sensíveis, que eu dei exemplo, de líderes religiosos e de líderes religiosos cristãos. Perdão aqui se você é cristão, não cometa a falácia do escocês verdadeiro. Mas um cristão verdadeiro, um cristão verdadeiro, aquilo lá do primeiro episódio, quando eu comentei a respeito, né, que eu dei como exemplo o caso da Flor de Lis. Não cometa a falácia do escocês verdadeiro. Silêncio e autocrítica para vocês que resolveram professar o cristianismo como profissão de fé, correto? Então, assim, o grande problema disso tudo é a tentativa de impedir o progresso civilizatório.
Então, se você se deparou, fez uma postagem lá na sua rede social, seja ela qual for, e aí de repente você encontrou um alguém, e detalhe, geralmente agora, né, é um perfil fake. Se você acha que é um perfil fake, que vai ser perda de tempo, te preserva. Não perde tempo. Essas dicas que eu estou te passando aqui é para você conversar com alguém que você considere que vá dar bons frutos, certo? Aquele seu tiozão do pavê, que faz a piadinha do pavê, aquela galera de forma geral mais convicta, né? Você deixa quieto. Tu não perca teu tempo, porque, como diz o provérbio popular, vai ser malhar em ferro frio. Você vai falar, explicar. Você vai explicar o que é dialética, lógica, retórica, argumentação. Você vai explicar o que é falácia. Vai explicar tudo direitinho que eu estou passando aqui para vocês. E não vai adiantar absolutamente nada, entendeu? Então, assim, para evitar desgaste, perda de tempo e tal, foco, objetivo. Tem um amigo, um conhecido, um familiar, um parente que sabe dialogar, que sabe trocar ideias, aí sim. Aí você fala, não, olha, neste argumento, isso aí que você está me falando, isso aí é uma falácia. Aí você explica que falácia é uma retórica com a lógica falseada, né? Aí explica, se for o caso, explica também que é lógica, que é a razão intuitiva de um argumento e etc e tal, que é retórica, dialética, né? Que a gente aqui se baseia muito pela dialética hegeliana, da síntese, da tese que gera uma antitese ou antítese, e aí seleciona-se o melhor das duas, que forma-se uma síntese que vai dar origem a uma outra tese, que é o método mais usado nas universidades, enfim. Isso com quem vá dar frutos. Aquela sua tia da Assembleia de Deus, daquelas igrejas do reteté, ou qualquer outro neopentecostal mais aguerrido, mais fanático ou mais convicto, porque de repente assim é menos praticante, mas é convicto, né? Então você deixa para lá. Então assim, como é que você consegue reconhecer num argumento? Às vezes ele vem meio, né? Ele sempre vai tentar rejeitar a sua ideia, né? Botando dentro do que você está gostando, está enaltecendo, coisas absurdas, assim, moralmente, né, socialmente inaceitáveis, como a pedofilia, como, enfim, como coisas que são repulsivas, né, que a gente repudia de pronto, de imediato. Um discurso, às vezes, se a gente aceitar X, não vai demorar muito, a gente vai estar aceitando Y. Entendeu? Agora está chegando num nível que homossexualidade está sendo bonito, daqui a pouco vai ser obrigatório. Percebeu? Sentiu? Pegou? Então, assim, por exemplo, teve há um tempo atrás, não sei se vocês lembram, a questão dos fetos anencéfalos, sem o cérebro, né, devidamente formado e tal. Aí falando, não, feto anencéfalo não tem nem razão de ser, porque a criança nem vive fora do útero. Dá 1 ou 2 suspiros e, né, parece a camélia que caiu do galho. Perdão pela brincadeira aqui, para comparação, desculpa. Então, assim, aí o pessoal, né, o mesmo pessoal que foi para a porta lá do hospital no Recife gritar para a garotinha de 10 anos, assassina, assassina, né?
já veio com a falácia da ladeira escorregadia, dizendo que se a gente permitir o aborto dos fetos anencéfalos agora, daqui a pouco vão estar permitindo o aborto dos fetos normais, vão estar fazendo o aborto método contraceptivo. Se já está grávida, método contraceptivo, se já está grávida, ou seja, porque a galera não tem lógica, não raciocina em cima daquilo que fala, que reproduz, né? Só ouve aqui, fala ali, ouve aqui, fala ali e assim vai. Então, assim, é muito perigoso esse tipo de argumento, porque ele acaba levando um assunto sério para um lugar que não tem absolutamente nada a ver, então o melhor método é você dizer, olha, isso é um absurdo, isso é uma falácia, o fato de nós permitirmos, sei lá, um homem transgênero à frente de uma propaganda, não vai gerar nada disso. E aí você está sempre rebatendo e reafirmando o seu posicionamento, seja lá em qual sentido for. Seja na descriminalização e produção do uso das drogas, seja no sentido do aborto, porque agora tem uma PEC tramitando para dificultar ainda mais, para proibir o aborto em casos de estupro, ou seja, a mulher vai sofrer a mais brutal das violências, porque eu acho que toda mulher, se perguntar, você prefere morrer ou ser estuprada? A mulher prefere morrer, um tiro na testa. Né? Então, assim, a mulher vai sofrer brutalmente a violação sexual, ainda vai ser obrigada a passar 9 meses gerando aquilo, passar pelo transtorno que é um parto, porque meia dúzia de lunáticos evangélicos resolveram assumir o poder e estamos vivendo aqui uma espécie de tendo aqui um tiragosto da Idade das Trevas. Entendeu? Então, eu vou ficando por aqui e no próximo episódio nós vamos falar sobre a falácia que é muito... Essa também impera nas redes, que é o discurso ad hominem. Quando ofendem a você, esquerdinha, quem é você para estar falando alguma coisa de esquerda, não sei o quê. Quando atacam a sua pessoa ao invés do seu argumento. Mas isso é um papo para o próximo episódio. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.